Hoje estou aqui com o ar-condicionado portátil Ultra Slim da ELS, é o segundo modelo da marca que avaliamos, e hoje, além de fazer esse comparativo entre esse e o outro ELS, também descobrindo as capacidades dele como ar-condicionado, além do quanto essa ideia de Ultra Slim realmente transparece e tem a dizer sobre a portabilidade desse produto. Meu nome é Gabriel Oliveira, bora lá? Para quem não sabe, a ELS tem uma grande relação com climatização de casa, sendo a marca da Frigelar, que muitas vezes lida diretamente com o técnico de instalação, com refrigeristas. Ela possui dois modelos de ar-condicionado portátil, sendo o último, o EAP12F, que avaliamos no passado, e agora esse, que é o EAP10F. É uma mudança de 12.000 para 10.000 BTUs, e o interessante é que esse você encontra tanto em branco, mas também na versão preta, que costuma ser incomum entre ar-condicionados. Inclusive, está interessado numa coloração diferente, recomendo dar uma olhada também na nossa avaliação do Grigea Diamond. Apesar da sua outra coloração, o corpo em si não traz nada muito diferente quando falamos sobre qualidade de construção. Fica bem dentro do esperado e visto em outros ar-condicionados portáteis. Ou seja, praticamente inteiro em plástico branco, mole, lustroso. O acabamento poderia ser melhor, mas ainda assim não fica tão vulgar. O encontro entre as peças está, diria que mediano. O que mais incomoda podem ser realmente alguns parafusos que aparecem à mostra, principalmente na parte traseira. Por sinal, falando da parte traseira, parece que temos uma região para conectar o plug e deixar ele fixo. Tem padrões internacionais aqui, diversos, porém, justamente o brasileiro não se conecta. Parecem ter esquecido que na versão 127 o plug é de 20 A, mais grosso, e assim não entra no padrão feito para isso. Imediatamente ao lado temos a região onde fica o duto de ar. Ele sempre aparece em ar-condicionados portáteis, justamente porque seu trabalho é enviar todo o calor que foi retirado do ambiente lá para o lado de fora. Em modelos split, modelos de janela, essa região que chamamos de condensadora já está para o lado externo. Mas aqui, essa transferência é feita através de um jato de ar quente que você direciona com o duto. Para auxiliar, a ELS envia também uma placa plástica com cerca de 1 metro de extensão máxima, ela é retrátil, você posiciona ela principalmente em janelas de correr e através dali pode mandar para fora, impedindo que o vento externo adentre. Principalmente em janelas de correr, porque se for em portas ou janelas basculantes, vão acabar ficando regiões abertas. O problema é que essa plástica é mantida estável através de um único pininho plástico, que é muito fácil de perder, muitas vezes até manuseando a placa ele cai no chão, e aí pode-se pensar que se você estiver colocando na janela, seja num apartamento, por exemplo, se esse pininho cair vai ficar praticamente irrecuperável. Poderiam ter feito um sistema que fica sempre fixo à placa, utilizando algum tipo de presilha talvez, mas é um problema que acontece tanto nesse quanto no outro modelo da ELS. Depois de instalar o duto de ar, você pode plugar na tomada e simplesmente começar a usar, seja através do painel digital ou através do seu controle remoto. Em alguns modelos de ar-condicionado portátil, o que acontece é que também há um duto ali, uma drenagem de água que acontece, porque em funcionamento o ar-condicionado vai retirando a umidade do ambiente e ela acaba se condensando ali em água líquida. Aqui não acontece essa drenagem contínua, que muitas vezes inclui uma mangueira, ele tem apenas um reservatório interno. Então, dependendo da condição da umidade da sala, do tamanho da sala, pode ser que eventualmente você precise esvaziar esse reservatório. Você tem acesso pela base e geralmente a melhor opção é levar ele até um ralo e destampar, porque pela limitação da altura ali, pode ser difícil colocar alguma vasilha por baixo. Falando um pouco sobre esse nome Ultra Slim, Slim significando magro ou fino, devemos dizer que pelas dimensões ele realmente é menor do que outros modelos, pelo menos em relação ao modelo da ELS. Tem mais ou menos 67 centímetros de altura, 29 de largura e de comprimento. Então, além de ser menor, ele também consegue ser mais leve. Aqui tem cerca de 19 kg, enquanto o outro tinha 24. 19 kg não é um peso a se desconsiderar, mas ainda assim ajuda um pouco na mobilidade, principalmente porque ele já tem rodinhas. Então você só vai precisar lidar com esse peso quando você for levantar, colocar num carro, subir uma escada, por exemplo. Para fazer isso, ele até inclui abas, mas elas não são tão profundas assim. A região onde elas ficam, nas laterais, é boa, porque dá uma boa pegada próximo do centro de gravidade dele, mas o problema, elas sendo rasas, apenas a ponta dos seus dedos vai conseguir realmente cravar ali para segurar o peso. Por isso que na maioria das vezes é melhor você simplesmente pegar por baixo. Fazendo as abas um pouco mais profundas, aí sim ajudaria ainda mais nessa questão da portabilidade. Essa redução de tamanho, de peso, também vem atrelado na sua redução na capacidade de refrigerar o ambiente.
Como dito anteriormente, enquanto o outro modelo tinha 12.000 BTUs, esse aqui anuncia 10.000. Apesar disso, diria ser uma redução considerável, principalmente de peso, para você perder 2.000 BTUs. Então, se você tem uma prioridade um pouco maior de conseguir movimentar ele para outros espaços, não tanto de velocidade para refrigerar o ambiente, aqui realmente é uma troca que compensa. Olhando aqui na parte de cima, você encontra seu painel digital, as suas poucas opções são bem claras de se entender. Então, on-off para realmente ligar e desligar o produto, seus modos de funcionamento, resfriar, desumidificar e ventilar. As setas alteram tanto a temperatura que você selecionou, quanto o timer. Então você pode optar por desligar até 24 horas depois de você iniciar a primeira vez. Tem também a opção para mudar a velocidade de seu ventilador. O controle remoto que vem incluso é o mesmo do modelo de 12.000 BTUs, enquanto que lá os símbolos eram diferentes do painel, aqui eles são iguais. Porém, uma função deles não funciona, que é justamente a oscilação das próprias aletas. Exclusivamente manual, enquanto que lá você poderia selecionar. Além das mesmas opções que já aparecem aqui no painel, você também tem como alterar de graus Celsius para graus Fahrenheit, pode ser feito também segurando as duas setinhas, além também de ativar o modo noturno. Esse modo noturno também estava presente no outro modelo, mas na verdade ele não tem nenhum efeito muito claro. Ele acaba diminuindo a velocidade do ventilador, que vai para a velocidade mínima, algo que você já poderia fazer através do painel ou do controle remoto, sem a função modo noturno. E aqui ele diminui levemente o brilho do painel. Esse ponto é interessante, é relevante para utilizar à noite, porém ele continua com os mesmos bips e avisos sonoros. Poderiam ter mutado nessa função para deixar um pouquinho mais completa. Apesar das aletas não oscilarem automaticamente como no outro modelo, aqui elas podem ser reguladas em dois eixos diferentes, então tanto na vertical quanto na horizontal. O direcionamento de vento vertical você pode deixar em 3 posições, seja diretamente para frente ou inclinado levemente para cima, 15 ou 36 graus, enquanto que o horizontal não trava em nenhuma posição. Você tem praticamente 50 graus de liberdade, indo de 24 graus virados para um lado até 26 virados para o outro. Eu diria que se for apontar para alguém, vale deixar um pouco mais distante do ar-condicionado portátil, isso porque algumas regiões daqui são responsáveis por quase todo o vento que é gerado, então deixar um pouco mais longe garante que vai ter um pouco mais de dispersão no vento, vai ficar um pouco mais confortável. Em relação à velocidade, ele realmente é mais forte do que ar-condicionados split. Agora falando sobre a temperatura, você pode ajustar de 18 a 32 graus Celsius, mas ele não tem o modo de aquecer, então na realidade essa escala é um pouco mais reduzida. A temperatura do vento, porém, atinge 12 graus. Comparado com modelos de ar-condicionado, é até relativamente quente. Fazendo um comparativo com todos os que avaliamos, praticamente nenhum passa de 10 graus Celsius, com exceção no modelo da Philco de 9.000 BTUs. Já pelo outro lado, o lado quente, o jato de ar quente atinge 50 graus, então fica também de lembrete para você instalar o duto adequadamente, porque senão esse calor vai voltar todo para o ambiente. Pensando também no consumo de energia, como ele tem uma capacidade menor de refrigeração, a potência também é reduzida, significa que ao longo de 1 hora ele marcou cerca de 1,06 kWh de consumo, ao longo de uma noite, com 8 horas de sono, por exemplo, ele vai atingir um pouco menos de 8,5 kWh. Isso pode representar um acréscimo de R$ 6,60 na sua conta de luz, mas pode ser menor também, porque este é o consumo máximo. Tanto a temperatura que você seleciona no painel, a quantidade de pessoas no ambiente, o tamanho do espaço, se pega sol ali, todas são variáveis que vão interferir no quanto realmente de energia ele vai consumir, fazendo com que ele possa consumir menos, passando períodos desligados ao longo da noite, por exemplo, se atingir a temperatura que você selecionou. Esse tipo de comportamento é normal e com esses períodos desligados é justamente onde ele acaba economizando um pouco de energia. Ele também possui um modo desumidificar, mas nesse caso ele permanece ligado como se estivesse refrigerando normalmente, já que, como eu falei, esse processo de desumidificação é completamente comum a todos os ar-condicionados, então aqui ele simplesmente fica no modo resfriar, ligado sempre no máximo por todo o período. Não vai ter nenhuma mudança em relação à temperatura, por sinal ele nem deixa você configurar uma temperatura, apenas realmente ligado no máximo 100% do tempo.
Apesar do tamanho menor do que o modelo de 2000 BTUs, ele não ficou mais silencioso que ele. Na verdade, na velocidade máxima até se mostrou mais barulhento. Então, vai entrar na velocidade máxima no ventilador daqui a pouco. Aqui registra 64 dBA, consideravelmente mais barulhento, principalmente em relação também a modelos split. Modelos de janela também tendem a ser um pouco mais silenciosos, porque a condensadora, que é a unidade mais barulhenta, fica um pouco para o lado de fora, aqui está no meio da sua casa. Já na velocidade mínima, ele acaba atingindo 60 dBA, próximo do outro, ainda assim é uma mudança perceptível, mas fica um barulho notável no espaço. Para fazer a limpeza do ar-condicionado, algumas vezes pode acabar ficando um pouquinho sujo, recomendo usar apenas um pano úmido, porque esse material acaba demonstrando riscos com facilidade. É justamente toda essa região do topo, como ela fica muitas vezes apontada diretamente para as luzes que estão em cima no teto da sua casa, acaba demonstrando esses riscos com muita facilidade. Então não vamos dar mais motivos para isso aqui ficar arriscado, o que já pode acontecer naturalmente. A parte mais importante da manutenção, porém, acontece aqui atrás. Você tem acesso tanto para fazer a limpeza dos filtros, então você simplesmente remove os dois, eles dão acesso completo. Você pode simplesmente lavar isso aqui ou utilizar uma escova macia, aspirador de pó, o que você preferir. Se for lavar, só deixa secar antes de colocar de volta. Em alguns modelos, como mesmo o outro da ELS, ele até fica um pouquinho complicado de você conseguir retirar, mas aqui o acesso é completamente facilitado. Um encaixa nessa orientação e o outro vai por cima. Antes de guardar o produto, também lembre sempre de esvaziar o seu reservatório, porque você não quer micro-organismos se proliferando aqui toda a região, que acaba fazendo a filtragem do ar que você respira. E aí, quando você for desligar, essa fita aqui também pode servir para prender justamente o cabo de alimentação. Ele tem cerca de 2 metros, então dá uma boa distância para você conseguir colocar em qualquer tomada. E aí, enrolado aqui, fica muito mais fácil de você carregar, também não tem perigo das rodinhas passarem por cima. A ELS oferece 1 ano de garantia nesse modelo de ar-condicionado portátil. Eu diria ser um modelo que realmente foca mais na parte de mobilidade e portabilidade do ar-condicionado portátil. Essa capacidade um pouco menor de refrigeração acaba se traduzindo também em uma espera um pouco maior para atingir a temperatura que você programou, mas em muitos casos, principalmente se a sala em si ou não está originalmente tão quente, ou não bate muito sol, você simplesmente transporta ele mais, pode ser um modelo interessante para você ficar de olho. Mas o que vocês acham? Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!